Boa noite a todos. Boa noite. Estamos reunidos para o estudo, mais um estudo do livro Consolador de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Nós vamos fazer o estudo a partir da pergunta 337. Antes, porém, nós vamos pedir a nossa amiga Sebastiana para vir fazer a prece. Aquietemos o nosso coração e estejamos receptivos a toda a espiritualidade amiga que preparou esse banquete que no momento iremos iniciar. Obrigado, Senhor, por tanta misericórdia Tua em permitir que estejamos aqui, Senhor, nesse convívio agradável, para receber, Senhor, toda a Tua inspiração, para abrir nossa inteligência, para que compreendamos, Senhor, tudo que vai ser degustado aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, e envolve todos que ainda estão a caminho dessa casa bendita, Senhor, para que também cheguem e participe do banquete que está sendo oferecido. Envolve também aqueles que não puderam chegar até aqui, Senhor. Qualquer motivo, eles sabem por que não puderam chegar aqui. Dá-nos paz e tranquilidade e abre nossa inteligência para que compreendamos e possamos internalizar todas as mensagens que aqui serão apresentadas. Fica conosco sempre, Senhor. Obrigada. Que assim seja. Que assim seja. A pergunta 337 é a seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante reconciliação? A resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. O ensino de Emmanuel, ele nos diz resumidamente o que devemos fazer para a reconciliação com aqueles que nos ofenderam. É muito difícil, nós que ainda estamos atravessando mais uma existência difícil, porque ninguém está aqui porque já está de uma forma muito elevada. Pelo contrário, nós estamos aqui porque estamos precisando ainda do exercício e do exercício mesmo dos ensinos do Cristo. Quando fala em se perseverar a atitude rancorosa daquele que nos ofendeu, o que nós devemos fazer no caso? Devemos, acima de tudo, perdoar, mas quando a gente fala em perdoar e esquecimento não estão assim, na nossa vivência, pelo menos, eles não estão tão juntos, porque é muito difícil nós perdoarmos e ao mesmo tempo esquecermos. É muito difícil. E, por outro lado, quando há uma ofensa, a reação, nós temos dois tipos de reação. Uma é a reação emocional. A gente fica magoado, a sensibilidade da gente, então, fica ressentida. Mas nós temos também uma outra reação, que é uma reação fisiológica. No momento, nós temos
aumento de palpitação, aceleração da pressão, etc. Mas o que é mais importante aí é que essa ofensa fica também gravada no nosso cérebro, no nosso arquivo. E isso é um processo lento de apagar, somente com o tempo é que isso pode ser apagado. Quando nós fomos ver isso, nós vimos, também procuramos ver nesse livro aqui, Pensamento e Vida, vimos aqui no Pai Nosso, e todos eles nos confirmam o seguinte, que cada vez que nós nos prendemos a uma mágoa, nós ficamos ressentidos e temos dificuldade de perdoar, nós somos afetados também fisiologicamente. Geralmente nós somos afetados nos nossos pontos mais sensíveis, no estômago, no fígado, na irritação do humor. Então esse é um aspecto que nós procuramos confirmar, porque, por exemplo, aqui no Pão Nosso, tem aqui a mensagem 166, que diz a cura do ódio. E nessa mensagem está bem clara a questão da interferência do não perdão na fisiologia, no nosso corpo, no nosso organismo. Por outro lado, também vimos, é confirmado também aqui no Pensamento e Vida, porque nós procuramos nos informar para ter uma certa segurança, né? Por que acontece isso? Porque geralmente essa mágoa, ela atinge o nosso perispírito, ela faz uma sombra no perispírito. E o perispírito é que faz a transferência para a parte material. A parte material, ela é o reflexo daquilo que é atingido pelo perispírito. O perispírito é ofendido, é marcado, ele está atingido, então tem esse reflexo na parte material. Uma das outras grandes dificuldades de nós não termos essa disposição de perdoar é que nós afastamos também as boas sintonias da gente. As boas sintonias. Se você está amargo, se você está aí, no fundo você fica ruim. E essa sua indisposição, você automaticamente passa para o outro. Você passa a ser irritado com o outro, a não ter paciência com o outro. Por quê? Porque você não está... Há um desequilíbrio, você está desarmonizado. Entendendo? Bom, então, com isso, o que é que acontece? Nós afastamos os nossos benfeitores, aqueles que estão querendo nos ajudar, aqueles que estão querendo ficar com a gente. Agora, a mágoa, ela pode estar registrada no cérebro, mas nós queremos ter a disposição de perdoar. Nós temos aquele propósito, aquela vontade. Eu vou passar por cima, eu vou perdoar, e etc. Essa disposição, ela só realmente se efetiva quando o indivíduo passa a ter um autoconhecimento de si. As minhas dificuldades, eu não quero perdoar. Por quê? Porque eu sou orgulhoso, feriu minha vaidade, etc. Então, há necessidade desse autoconhecimento, né? E quando esse autoconhecimento acontece, nós temos aí um segundo passo, que é o auto-perdão. Aquela pessoa errou, mas eu também sou vulnerável, eu também erro, eu também tive dificuldade de perdoar, porque eu sou orgulhosa, porque eu sou vaidosa, tá entendendo? Então, quer dizer, esse segundo passo, que é o auto-perdão, é ele que realmente vai deslanchar
todo um processo de perdão sincero, de perdão de coração. Por quê? Porque aí já tem um gesto de humildade. Eu também preciso de perdão e preciso de perdão toda hora. Mas para eu fazer isso eu tenho que ter um pouco de ter humildade, né? O esquecimento tem um aspecto fisiológico. Esse aspecto fisiológico é aquele que é como o nosso cérebro arquivou isso só com o tempo. Agora, mesmo que quando você está desarmado, isso acontece mais rápido. Mas na realidade, você já perdoou, você está bem, mas de vez em quando uma circunstância ele faz lembrar aquilo. Mas você já não tem mais raiva. Não tem mais o rancor. Não tem mais o rancor. Quem se nega a participar de uma conciliação dessa, fica amarrado para o resto da vida, com aquele ranço que se transforma numa situação muito difícil de conviver até ele com ele mesmo, porque ele se sente desarmonizado, totalmente desarmonizado. E depois tem mais uma outra questão. Se a gente lembrar que Cristo, nós nos afastamos do Senhor, porque Ele disse, se quiseres fazer a sua oferenda, primeiro te reconcilia com teus inimigos, depois volta e faz a tua oferta. Não é assim que o Evangelho nos ensina? Pois bem, enquanto nós não estamos, todo mundo fala em amor sublimado. Amor sublimado é um amor purificado, é aquele que está isento de todas essas dificuldades, essas nossas dificuldades materiais, né? Aqui também tem um outro aspecto, um aconselhamento de Emmanuel também, que ele diz o seguinte: você busca o entendimento, mas se a pessoa não quer, você tem que deixar até que ele compreenda. Agora, não se deve insistir, nem tampouco ficar numa atitude bajulatória. Você me ofendeu, então fica ajeitando. Palavras de Emmanuel. Não ficar com atitudes assim bajulatórias, porque isso não vai resolver. A melhor coisa para ajudar o nosso irmão é quando ele, depois de ter nos ofendido e tudo, haverá mais tarde uma oportunidade em que nós possamos fazer o bem para ele. E quando a gente faz esse bem, aí, como se diz na gíria, cai a ficha, ele compreende, poxa, eu fui tão ingrato, tão ruim, tão mal com fulano, e ele está, nesse momento difícil, está me ajudando, está me apoiando. Esse é o momento certo. Esse é o momento certo de ajudar. É aquele em que você vê a possibilidade de fazer o bem para aquela criatura. Bom, então nós vamos passar para 338. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Resposta de Emmanuel: a Terra é um plano de experiências e resgate, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Aí é que está, quando nós paramos para fazer aquele primeiro passo, como foi tão bem colocado com o professor, que é aquele seu autoconhecimento, aquela conversa consigo mesma, para ver as dificuldades, para ver se nós não fomos aquele que até estimulou aquela circunstância. Quando se faz uma avaliação dessa... Demos causa. Exatamente, demos causa a isso. Então, nesse caso, nesse momento, é que ele vê
como a pessoa, o indivíduo vê como ele é vulnerável, como ele é frágil, como ele tem dificuldades. E aí ele vê que ele também precisa ser perdoado. E muitos, nós somos assim, necessitados de perdão toda hora. Nós não sabemos quando somos desagradáveis às pessoas, quando somos indelicados. Às vezes ninguém tem nem intenção, mas nós ofendemos. Então isso realmente é uma questão assim, que só depois dessa parada, desse autoconhecimento, de ver que nós somos ainda muito necessitados, é que nós podemos passar para aquele segundo passo, que é do auto-perdão. Tenho tantas dificuldades, o outro também tem. E como eu me enxergo precisando de compreensão, eu também passo a ter compreensão com o outro. Passo a ter tolerância, paciência. Acho que o primeiro passo do perdão é a tolerância, né? O tempo realmente é que vai... O esquecimento e o perdão, eles não se consegue fazer ao mesmo tempo, esquecimento e perdão. Então, há necessidade de se cumprir todas essas etapas. E o nosso inimigo, ele só reconhecerá a nossa disposição de conciliação no momento que ele for ajudado, no momento que ele precisa, no momento que ele receber um benefício de quem ele magoou. E se a pessoa não faz isso, nós caímos em culpa, né? E isso fica para o resto da vida, até as outras encarnações. Bom, podemos passar para a 339? A 339, ela diz o seguinte: em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Aqui, minha gente, é o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o 12º capítulo, amai-vos os vossos inimigos. Quer dizer, a coisa é tão séria que Kardec colocou na coletânea de ensinamentos, essa coletânea que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele colocou porque é muito importante esse trabalhar com relação aos nossos inimigos. E nesse capítulo, no item 10, tem uma abordagem exclusivamente que fala sobre o ódio. É o item 10, fala sobre o ódio. Quer dizer, a importância do ódio é uma coisa assim, estudar isso é fundamental para que nós possamos depois ter tranquilidade no nosso caminhar. Então, a resposta que Emmanuel nos dá aqui no Consolador é a seguinte: o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada um alijará de si com os valores de autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Eu vou ler todo, depois a gente volta, né? Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado de um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas
se convertam em forças destruidoras. As aversões instintivas. Todos nós sabemos que no início todos nós somos, até para uma questão de sobrevivência, nós somos assim guiados pelos nossos instintos. Nós vivemos porque nós temos que fazer aquela nossa sobrevivência, a questão da fome, da sede, da habitação, até da posse de uma certa forma. Então, até o homem conseguir passar por essa fase para transformar esse instinto em sentimento, é um processo muito grande, mas que não pode, para ninguém ele vai deixar de existir. Todos nós vamos chegar lá. Então, por exemplo, quando a questão da animalidade, nós temos dentro de nós todos esses instintos animais, a luta para a sobrevivência, a questão do poder, da força, enfim, de se manter, de se sobreviver, de estar bem. O homem também primitivo, ele lutava para estar bem, para ele ter aquele casinha, para ele ter aquela casa, para ele ter a mulher que está do lado, enfim. Todos nós, em determinado momento, temos isso que já está longe, mas de repente emerge. Numa crise, como ele diz aqui, numa crise de uma tempestade moral, aquela pessoa que consegue conversar, dialogar, etc., diante de determinadas circunstâncias também agressivas, explode de uma forma assim violenta. Então, é uma reminiscência, vamos dizer, é quando emerge no ser humano aquilo que ele ainda tem de mais primitivo. Às vezes nós ouvimos muito assim uma pessoa dizer: mas eu tenho pavio curto. Quer dizer, não se usa essa expressão, quer dizer aquela pessoa que por qualquer coisa se aborrece e explode. Aquela pessoa que não quer ceder, aquela pessoa que enquanto tudo tem que ser, se ela está de acordo, tudo bem. E isso acontece muito em todas as agremiações e dentro do espiritismo também acontece. Eu estou fazendo aqui, eu quero fazer um programa, tudo, mas de repente a administração acha que ele não é válido, que não é importante. Então eu pego as minhas coisinhas, vou me embora, vou lá para outro centro. Por quê? Porque eu não tive a humildade, eu não tive a capacidade de servir a Jesus naquilo que foi colocado para mim naquele momento. Então é muito mais fácil a pessoa desertar. Mas quando a gente faz isso, a gente também cai num processo de culpa, vaidade, orgulho, né? Então tudo isso, no fundo, quem faz uma coisa dessa está com uma atitude de ódio disfarçado, amenizado, antagonizando alguma coisa. Você pode não estar fazendo, vamos dizer, se degladiando, mas você veladamente, você protesta, você agride e você sai, tá entendendo? Isso é uma forma de odiar. E aqui também diz o seguinte, que uma das coisas mais difíceis que a gente mais tem, assim, que é uma forma de não perdoar, é o desprezo. Eu estou aqui trabalhando no Porto de Luz, de repente não se faz mais um trabalho como eu gostaria que fosse feito, então eu saio e desprezo totalmente aquele grupo, aquelas pessoas, aquele jeito. O desprezo é uma forma de odiar. O desprezo marca muito, o desprezo ele caracteriza também uma culpa.
porque ele está realmente num processo de ódio, de raiva, de ódio. Ele não é mais aquele homem primitivo que vai derrubando tudo, mas ele está naquele ódio distinto, velado, despreza, não dá, fica na tua que eu não estou nem aí, não é isso? Então, esse desprezo é uma forma de ódio. Eu não me dou com fulano, mas também não quero mal, também não quero nem saber, não passo nem perto. E, geralmente, essa posição, que foi muito bem colocada pelo professor Valdeir, que o diálogo que a gente tem com a gente mesmo é que vai realmente identificando como as nossas dificuldades, elas têm assim uma raiz. Geralmente as raízes é o orgulho, é a vaidade, é o poder. Tá entendendo? É o poder, eu poder mandar, eu ser ouvida de uma certa forma, é um poder de manipulação, porque tem vários tipos de poder. O poder de manipulação é uma coisa séria. Quando a gente perde isso, tem duas, ou você fica naquela do ódio declarado, ou então daquele desprezo, que é uma forma de ódio também, né? Então, essas coisas emergem no momento em que o ser humano é confrontado com situações críticas, com situações que lhe tocam, assim, vamos dizer, nessas formas de ser que ainda não foram trabalhadas e ainda não foram resolvidas, né? O ódio como germe do amor. Ele coloca aqui, todavia, por vezes, o ódio é o germe do amor. Como é que a gente pode entender isso? A gente tem um amigo, mas é aquele amigo mesmo, formidável. De repente, ele nos decepciona, não vou dizer até a palavra trair, talvez seja pesado, mas ele nos decepciona, nos trai de alguma forma. E aquele meu carinho, aquele meu irmão aqui, tudo, de repente passa a ser meu inimigo. Então passa a ser, então, assim, por exemplo, o problema dos casais que se separam. Raros são aqueles que se comunicam com cordialidade, sem animosidades. Geralmente, aquele desprezo, aquela raiva, aquele ódio, né? Quer dizer, amou, de repente não recorda tudo aquilo que a pessoa viveu de bom, tudo aquilo que a pessoa viveu de bom, todos os bons momentos. Então, essa conexão de amor e ódio, eu amo muito enquanto você faz tudo o que eu quero, quando você está seguindo a minha cartilha. Não está mais seguindo a minha cartilha, então eu passo a ter aquela reação. Enquanto está no processo, mas esse de não retroagir, quer dizer, de não voltar, é só quando a pessoa consegue a plenitude, aquele amor sublime, aquele amor puro. Aí sim, eu acho que fica difícil. Agora, a pior coisa de tudo isso é a vingança. A vingança, então, amarra os seres. Se não houver uma forma de reconciliação, amarra os seres por longos e longos anos, Porque só o autoconhecimento, aí dá aquele, que a tia sempre fala, eu sou assim, eu nasci assim, o efeito Gabriela, né? Então não é bem por aí, tem que ser o auto-perdão com a questão, quer dizer, o autoconhecimento depois gerando o auto-perdão. 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? De jeito nenhum, né? Porque, como nós vimos, o perdão,
nossa parte emocional e nossa parte fisiológica também. Na parte emocional você fica realmente traumatizada, fica muito triste, tem aqueles sentimentos todos. Mas, como tudo que acontece com a gente é gravado no nosso cérebro e fica aqui arquivado, você, para esquecer, é preciso tempo. Se você consegue fazer o perdão, aquele perdão que não é chegar para conversar e tal, não é esse. É aquele que na hora exata, que aquele que nos ofendeu esteja precisando, a gente dá a mão, faz o bem e procura ajudar. É nessa hora que a gente pode ajudar aquele que nos ofendeu. E é nessa hora que ele pode também aprender, compreender o quanto ele esteve errado, o quanto ele errou naquele movimento que fez. Agora, o esquecimento está na ficha lá. Com o tempo, se você perdoou direitinho e tal, fez a sua parte, com o tempo aquilo vai esmaecendo, porque nós não somos livres de, passado algum tempo, a gente se lembrar de uma ofensa recebida de uma determinada pessoa. Isso é fisiológico. Isso é fisiológico. Agora, o tempo vai apagando. Assim como apaga uma grande queda, um ralado de joelho que a gente teve aos 9 anos, que traumatizou a cabeça da gente, etc. Mas que depois, com o tempo, quem que vai se lembrar disso depois? Quem mais, né? Essa é uma atitude de esquecimento. É uma atitude de esquecimento, não é um esquecimento verdadeiro. É uma atitude que você assume diante daquela circunstância. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, o perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e da vigilância. Porque voltar a lembrar com essa isenção de sentimentos, de animosidade, esse é que é o mais importante. E ele termina a resposta da pergunta assim: aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Então vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer aos corações amigos aqui que todos ajudaram na nossa reflexão. E vamos pedir, Mestre querido, que tudo isso aqui fique em nossa mente, em nosso coração, em nossos sentimentos, guiando-nos, orientando-nos em todos os momentos. Que assim seja.